Tudo bem, gente? De novo aqui com vocês, com mais um vídeo, com a contribuição para abençoar a tua vida. Esse vídeo está sendo diferente porque esse vídeo ele é um vídeo metafísico. O assunto aqui é metafísico, o assunto aqui é religiosidade. Vou falar hoje sobre a espiritualidade, para que você possa também participar do conhecimento que a gente chama de inteligência espiritual. A inteligência espiritual é uma das mais promissoras das 4 inteligências que a gente tem hoje. Nós temos hoje a inteligência que é coeficiente, né? O QI, que é baseado na lógica, na matemática, porque antigamente falava muito do QI, né? Coeficiente de inteligência. Essa primeira inteligência cognitiva que a gente sempre, né, durante muito tempo a gente conheceu. Mas existem outras inteligências. Existe o IF, que é a inteligência física, existe o IE, que é a inteligência emocional, e existe o IS, que é a inteligência espiritual. É dessa última que eu quero falar hoje, a inteligência espiritual, IS. Uma das inteligências que muita gente carrega consigo e que tem se beneficiado dessa inteligência. Essa inteligência é uma competência, é um saber, é uma coisa elevadíssima, que está além da nossa capacidade. Ela se junta com a capacidade física, né? O físico junto com o espiritual, porque uma vez que você é físico, uma vez que nós somos físicos, uma vez que nós somos matérias, uma vez que nós somos matéria, nós tratamos também como matéria, como pessoa, de um saber que está além da matéria. É a metafísica, é a inteligência espiritual. Bom, quero trazer aqui um recorte da história de 685 anos antes de Cristo. Quero falar aqui da história do cativeiro do povo judeu. O povo judeu se tornou cativo e foi levado como cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor, rei que era uma potência na época. A Babilônia era o maior império da época, e esse império invade Jerusalém, danifica os muros de Jerusalém, queima a cidade, suas portas são queimadas a fogo, e o povo rico e inteligente e sábio, como Daniel, Hananias, Misael e Azarias, foi levado para a Babilônia, e lá eles se tornaram ministros do rei Nabucodonosor. Lá eles receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego e Beltesazar, ou foi dado o nome de Daniel. Pois bem, o reino de Babilônia cai, e agora tem o reino da Pérsia, no magistrado de Artaxerxes. Lá tinha um homem chamado Neemias, que era copeiro do rei, uma profissão de alta confiança, uma profissão proeminente. Ele, antes do rei beber o vinho, ou a água, ou ali o seu suco, o Neemias tinha que provar, né, na presença do rei, caso houvesse envenenamento, o provador que morreria, salvando assim o rei do atentado à integridade física, né? Pois bem, um certo dia, Neemias recebe a visita
de um dos judeus. Foram alguns judeus para Suzã, e lá tiveram contato com Neemias, e Neemias pergunta a Hanani como que se passa Jerusalém e o povo que sobraram do cativeiro. Hanani diz: os muros de Jerusalém estão quebrados, estão danificados, as portas foram queimadas a fogo e o povo estão em extrema miséria e desprezo. Neemias cai por terra, de joelho, ora ao Senhor diante aquela situação tão triste do seu povo. Neemias imediatamente ora ao Senhor e diz ao Senhor que quer trabalhar para que a cidade seja restaurada, os seus muros sejam restaurados, as suas portas queimadas a fogo sejam restituídas e o povo volte a sair da extrema miséria e desprezo. Neemias ora ao Senhor imediatamente e diz: Senhor, Moisés disse que quando o povo viesse a desobedecer ao Senhor, esquecer os seus estatutos e os seus mandamentos, o Senhor os espalharia pelas extremidades da terra. Mas o Senhor mesmo disse ao mesmo Moisés que esse povo que erraram, pecaram, se corromperam, se voltar a se converter e a seguir os estatutos e os teus estatutos e os teus mandamentos, o Senhor virá dos céus e os tirará das extremidades da terra e o fará voltar a Jerusalém, a cidade santa. Portanto, Senhor, esse povo, nós erramos contra Ti, pecamos contra Ti, aborrecemos ao Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Eu e o meu pai também pecamos. Senhor, ouve a minha oração e dá ao povo a restauração de suas vidas sociais e espirituais e a restauração da cidade. Neemias, meus irmãos, nós aprendemos aqui uma trilogia. Nós temos aqui uma trilogia. Nós temos Jerusalém, Neemias e Deus. Não vou falar de Nabucodonosor, de Artaxerxes, que vai ser vai ser um instrumento de Deus sem saber na mão, ou para ajudar Neemias a fazer a sua grande obra. Quero trazer aqui Jerusalém destruída, o povo em extrema miséria e desprezo. Neemias imediatamente sofre esta dor, sente no seu peito, na sua alma, a miséria do seu povo e a sua cidade santa destruída, aonde estão enterrados seus pais. A cidade de Deus, que é Jerusalém. Neemias cai de joelho, ora ao Deus dos céus e diz que quer fazer a restauração dos muros da cidade e gerar ao povo condições de voltar a reviver os estatutos e mandamentos do Senhor. Deus ouve dos céus imediatamente Neemias. Neemias então vai servir o rei. Neemias não percebe, não vê, está muito triste, mas o rei Artaxerxes vê a tristeza no semblante de Neemias e pergunta a Neemias: por que você está tão triste? Você sabe que você não pode comparecer na minha presença com tristeza, com semblante triste como o seu, porque na presença do rei as pessoas se alegram. O que houve, Neemias? Neemias diz: Senhor, viva o Senhor para sempre, rei. Como não estaria triste? Os muros da cidade onde foram enterrados os meus pais estão destruídos. As portas foram queimadas com fogo. Os meus irmãos estão em extrema miséria e extremo desprezo. Como que não estaria triste com a notícia que eu recebi do meu irmão Hanani, vindo de Judá, e me deu essa notícia? Me desculpe, rei, mas não consegui esconder a tamanha tristeza que está expressa no meu rosto. O rei, por uma ação divina, Deus toca no coração de Artaxerxes. O Artaxerxes agora é instrumento de Deus. E ele diz assim: Neemias, o que você quer que eu te conceda? Neemias imediatamente disse: rei, permita-me que vá à cidade, restaurar os muros da cidade santa, aonde os meus pais estão enterrados, restaurar as portas e gerar condições para que o meu povo saia da extrema miséria
e pobreza. O rei permite que sim, Neemias ainda pede. Permita-me ter carta do rei para que eu obtenha as madeiras necessárias e todas as matérias-primas e recursos que eu venha a precisar a restaurar o muro de Jerusalém, porque as nações em volta, ao chegar lá, sem a permissão do rei, sem a carta do rei, eu não vou conseguir fazer isso. O rei concede tudo que Neemias precisa e ainda dá comandante do exército, soldados, para que faça a segurança de Neemias, de Suzã, até Judá e em Jerusalém, para fazer a restauração do muro de Jerusalém. Irmão, quero trazer a trilogia, uma cidade destruída, onde o povo está em extrema miséria e desprezo. Isso corta o coração de Neemias. Isso é o motivo pelo qual Neemias ora a Deus, porque ele não aguenta em ver a cidade onde foi enterrado seus pais destruída. E os seus irmãos em extrema miséria e desprezo. Neemias então se compadece. Neemias se compadece do seu povo, da sua cidade, e ora a Deus e diz: eu quero fazer a obra do Senhor. Eu quero fazer a restauração do Senhor. Se o Senhor permitir, se o Senhor me ajudar, eu farei a restauração do Senhor. Aí vem Deus e diz: eu quero que você faça a restauração da cidade santa de Neemias e leve ao meu povo para que saia da miséria e do desprezo. E mostre para ele que eu sou extremamente e infinitamente misericordioso. Eu perdoo todos aqueles que pedem perdão. E perdoarei quanto pecados forem possíveis. O pecador se apresentar diante de mim, se converter do seu caminho e fazer retorno aos meus mandamentos e estatutos. Eu perdoarei em qualquer época, em qualquer momento, em qualquer espaço geográfico. Eu farei isso porque eu prometi a Moisés que se o meu povo esquecesse dos meus mandamentos e estatutos, eu espalharia pelas terras, a extremidade da terra. Mas eu também prometi, e está escrito nos meus mandamentos, que Moisés escreveu, que também eu perdoaria todos aqueles que viessem se converter e reconhecer os seus pecados. E das extremidades da terra que estão, eu o levaria de volta a Jerusalém. Farei isso, Neemias, e te darei todas as condições. Irmãos, a trilogia, a destruição e a condição depravada ou caótica de Jerusalém. Um homem entra no meio para restaurar, entra na brecha para fazer a grande obra de Deus. Deus então autoriza, levantando assim os recursos através das pessoas, e uma dessas pessoas foi o rei Artaxerxes. Neemias tem todas as condições para assim restaurar a cidade santa de Jerusalém. Neemias então volta a Jerusalém, junto com parte do exército, comandante do exército de Artaxerxes, garantindo a sua segurança. Chega em Jerusalém, passeia, faz a vistoria durante a noite, ele vê a ruína da cidade, como que estavam as condições dos muros e as portas queimadas. Não fala nada, só no outro dia ele reúne o sacerdote, alguma liderança, e diz: eu vou restaurar isso aqui, porque eu pus no meu coração, e Deus já respondeu. Estou aqui com a autorização do rei Artaxerxes, o rei dos reis, terreno. Irmãos, eu quero aqui trazer para tu uma coisa importante. Lembra que eu falei de inteligência espiritual? Yes. O que é a inteligência espiritual? É a capacidade de ir além do nosso físico. É a capacidade de refletir que há uma superioridade além de nós. Há algo maior que nós. É visível que o mundo, com toda essa sua complexidade, é visível que existe um arquiteto, existe um criador que fez tudo isso, existe uma inteligência superior. E aí essa inteligência pessoal é poder acompanhar, é poder refletir sobre isso. Neemias, ele tem o conhecimento espiritual, ele tem a inteligência espiritual de perceber que o mesmo Deus que pune, esse mesmo Deus
deixa de punir. Esse mesmo Deus que pune por conta do erro, ele também restaura e ouve quando aquela pessoa muda de ideia, quando aquela pessoa se arrepende, quando aquela pessoa retorna ao caminho do Senhor. Volte imediatamente ao caminho do Senhor. O Senhor é infinitamente, incondicionalmente amoroso e perdoador. Ele perdoa porque ele tem compaixão. Ele é Pai das misericórdias. Ele é o Deus que perdoa. Então ele perdoa através da oração de Neemias, o povo judeu. Neemias vai restaurar a cidade, o muro, os muros, colocar a porta da cidade, colocar a segurança. E Neemias reúne o povo. Os sacerdotes terão agora condições de fazer o serviço do Senhor. Ele faz a reforma religiosa. As pessoas voltam a cumprir os mandamentos de Deus, os seus estatutos. As pessoas voltam a ter confiança em Deus de novo. As pessoas voltam a desfrutar de novo o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Jerusalém, então, vai ser restaurada. E aí, irmãos, a gente vê Jerusalém agora restaurada. A gente vê Neemias, parte da trilogia, restaurando a espiritualidade das pessoas, levando as pessoas a crerem em Deus. As pessoas se restauram diante de Deus. As pessoas se consertam diante de Deus. As pessoas voltam a crer em Deus e veem que aquela obra que foi feita em 54 dias não seria possível sem Deus. Artaxerxes respondeu a Neemias aquilo que Neemias precisava para restaurar a cidade. Deus, então, como grande condicionador daquilo que Neemias precisava, é Ele que vai levar a glória de tudo isso. O povo agora, irmãos, vai experimentar de novo, novamente, o poderio de Deus. Deus derrama a sua Shekinah sobre Jerusalém. Sabe por quê? Porque um homem se propôs a restaurar a obra de Deus. A obra é feita por nós, não pelos anjos. Quem vai fazer a obra de Deus nesta terra somos nós. Assim como Neemias provou isso. E Deus deu condições a Neemias. Deus levantou recursos dos quais Neemias não tinha. Se você se propõe no seu coração em fazer a obra de Deus, pode ter certeza que Deus vai fazer. A cidade será restaurada, as pessoas serão restauradas, a miséria e o desprezo serão banidos do meio do povo que se arrepende, que se converte diante do Senhor. Toda aquela condição que Neemias vê, em que vai comover o coração dele para a restauração, é por conta dos pecados, das decisões que as pessoas tinham tomado. Deus então agora vai trazer novamente quanto for preciso. Deus vai restaurar e trazer de volta quantas vezes for preciso a nós a espiritualidade. Porque Ele disse, não importa onde você estiver, em qualquer canto, em qualquer extremidade da terra, se arrepender e voltar a cumprir os meus estatutos, os meus mandamentos, eu juntarei e trarei de volta para o lugar santo. Neemias, parte da trilogia, vai ser o protagonista desta história. E o protagonista da tua história, quem que vai ser? Não seria você? Que seria o protagonista da tua própria história? Você não poderia agora se restaurar, voltar aos caminhos do Senhor, tomar uma atitude imediatamente, não é amanhã não. É imediatamente cair de joelho e falar, Senhor, eu reconheço os meus erros, reconheço as minhas falhas, reconheço as minhas misérias, reconheço os desprezos ao qual eu tenho praticado contra ti as tuas coisas, e eu volto para ti. E aprenda com Neemias, o Deus dos céus que fez a restauração em Jerusalém e no povo de Jerusalém através de Neemias, Ele fará na minha vida através de mim mesmo. É você que é o protagonista da sua história. Neemias foi o protagonista da história do povo judeu e hoje está na história porque fez história. E nós devemos fazer história porque nós somos Senhor do nosso destino. Deus nos deu todos os recursos necessários para que a gente viesse ter a inteligência espiritual. Creia, porque ser inteligente espiritualmente é crer e buscar compreender a tua crença. Nós não só cremos, nós não somos só cristãos, nós não somos, não, esqueça isso.
nós somos aquele que crê em Deus e que expressa a nossa crença através da nossa fé. Mas a fé é muito menor do que o nosso conhecimento, do que a inteligência espiritual. Nós compreendemos que Deus faz as coisas porque Ele é bom, é misericordioso. E quando a gente pede a Ele a restauração, quando a gente pede a Ele o socorro, quando a gente diz, Senhor, eu reconheço os meus erros e vou tomar uma atitude e creio que o Senhor disse para Moisés que quando nós errarmos, seríamos punidos. Mas quando a gente se arrepender, seríamos aceitos por Ti. Então, olha, queridos, a trilogia Jerusalém, Neemias e Deus. Essa trilogia terminou com sucesso. É preciso ter uma causa para que eu seja comovido. Essa causa me comove a fazer algo e aí eu peço a Deus as condições. Não foi isso que Neemias pediu? Uma causa, Jerusalém, o seu povo em miséria e desprezo. Neemias, então, se comove e diz, Senhor, o que é que eu posso fazer? Eu vou ter que cair de joelho e pedir ao Senhor condições, porque eu quero fazer. Eu tenho condições de fazer. Eu posso fazer. Neemias determina no seu coração e se propõe a fazer uma grande obra. Isso, Sambalate, Tobias, vai cair por terra. Eles não vão conseguir impedir. Ninguém impede a obra que Deus colocou no nosso coração. Só nós podemos impedir o nosso sucesso. Só nós podemos ser o nosso próprio inimigo. Porque todos os demais inimigos que estão em volta, ali nós tínhamos o lado norte, sul, leste, oeste. Nós tínhamos no norte a Síria, tínhamos no sul os árabes, tínhamos no leste os amonitas e tínhamos no oeste os filisteus, que hoje são os palestinos, Hamas. Amados, os inimigos não podem parar quando a gente se propõe a fazer. Sabe por quê? Porque quem se propõe a fazer algo, se propõe a fazer algo e pede a Deus as condições. Essa pessoa crê, acredita. Isso é inteligência espiritual. A inteligência espiritual é compreender, é entender, é ter o conhecimento que Deus, quando a gente se propõe a fazer algo em direção ao nosso conserto, em direção ao nosso Criador, Ele não nos deixará só. Ele não nos negará socorro. Ele não nos negará favores. O Deus dos céus, Ele que tem o total controle das coisas. E se a gente compreender isso e for até Ele, a gente não vai ser, a gente não vai ficar como se, sem resposta do nosso Deus. Então, creia, acredite e tome essa decisão e determine no seu coração em fazer uma grande obra dentro de você mesmo e obras que possam atingir pessoas que estão em extrema miséria e desprezo. Deus nos chamou para ser úteis e Neemias compreendeu isto. Que você seja o Neemias do século 21.